Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6 e o verso 16. Daniel, capítulo 6 e o verso 16. Amém? Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui diante da Tua palavra, em Tua presença e diante do Teu povo, prestes a ministrarmos a Tua mensagem, Senhor. Perdoa os meus pecados, prepara os nossos corações para receber essa semente, que é a semente da salvação, Senhor. E que o nosso coração seja um terreno onde a semente que for lançada nesta noite, que ela venha a germinar, a crescer e a produzir o seu fruto para a glória do Teu nome em nossas vidas. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mantendo a fé em um mundo sem Deus. Este é um dos nossos grandes desafios. De um lado, um mundo sem Deus, cheio de atrativos. Do outro, manter a fé em meio a este mundo sem Deus. É um desafio? É. Eu tenho observado isso. Não só nesta igreja, em outras igrejas, pessoas que me escrevem pela internet, em função do site, pedindo orações, pessoas que telefonam para o programa de rádio, e outros que a gente conhece já há alguns anos e que observa que já abandonaram até os caminhos do Senhor. Tem outros que vinham tão bem, mas acabam resvalando e se afastando dos caminhos. E hoje nós vamos ver como conseguir manter a fé acesa, manter a fé viva, o interesse em meio a este mundo sem Deus. Como manter a fé em Deus vivendo num mundo que não tem Deus. Daniel, o profeta, ele ficou muito conhecido exatamente por esta passagem que nós lemos aí em Daniel 6, verso 16, aquela passagem que ele foi jogado na cova dos leões, e ficou conhecido porque ele saiu de lá sem nenhum arranhão. Os leões serviram, foi de travesseiro para ele dormir a noite toda. E olha que quando lançaram as pessoas que haviam tramado contra Daniel, ainda estavam no ar e os leões já saltavam para despedaçá-los ainda no ar. E Daniel passou uma noite inteira ali, nada lhe aconteceu. No entanto, há alguns detalhes desta passagem que revela o comportamento de um homem de fé no mundo sem Deus.
exatamente o que acontecia. Daniel vivia em meio a um reino que não servia a Deus. Mas o que muitas pessoas não atentam é para a idade de Daniel quando isso aconteceu. Pense comigo, quando ele foi levado cativo, ele já tinha em torno de 13, 14 anos por aí. O cativeiro babilônico durou 70 anos, e nós estamos aqui sobre o reinado do rei Dário, o rei dos Medo-Persas, que foi 70 anos depois. Se ele tinha de 13 a 15 anos quando foi levado cativo, e esse incidente aconteceu 70 anos depois, basta você somar, e isso não foi logo em seguida que terminou o cativeiro. Provavelmente Daniel tinha aproximadamente 90 anos. Desde o começo, a sua história ela é cheia de provações, onde a sua fé foi provada e aprovada. No entanto, nós podemos observar ao longo da história de Daniel, ao longo da sua vida, que em nenhum momento ele atravessou um momento tão difícil aos olhos dos homens do que este, no final praticamente da sua vida. Um homem com quase 90 anos ser jogado na cova dos leões. E o que nos chama a atenção é justamente o seu comportamento em meio às dificuldades. Mostrou com as suas atitudes que ele era um homem de fé, e um homem de fé tem plena confiança em Deus. A vida de um homem de fé está em contraste com o espírito deste mundo. Se nós queremos manter nossa fé neste mundo sem Deus, precisamos entender que nós o tempo inteiro estaremos contrastando com o que encontramos aí fora. É dito que em Daniel se achava um espírito excelente. Daniel capítulo 6, no versículo 3, diz: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, já temos uma grande diferença em Daniel. No meio daquele povo sem Deus, em Daniel se encontrava um espírito excelente. Alguém pode dizer que isso foi uma inferência apenas do Espírito Santo, ao inspirar o autor sagrado para dizer que nele havia um espírito excelente, para distinguir Daniel dos demais. Vejamos que mesmo uma pessoa mais idosa, como a própria mãe de Belsazar, que era o rei antes, ao se referir a ele, em Daniel capítulo 5, os versos 11 e 12, a mãe de Belsazar viu em Daniel um espírito excelente. Ela disse para o seu filho, o rei: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Olha, nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, no versículo 12, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Mesmo o velho Nabucodonosor podia ver em Daniel um espírito excelente, o qual ele denominou o Espírito dos Deuses Santos.
pouquinho antes, Daniel capítulo 4, versículo 9: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Então vejam que as pessoas olhavam para ele e reconheciam nele a presença de um espírito excelente. Bem, nós sabemos que espírito era esse que as pessoas viam em Daniel, quando olhavam para ele, o Espírito Santo. Já os homens do seu tempo tinham um outro espírito. Que outro espírito? O espírito deste mundo. E ele vivia no meio daquele povo sem Deus. Veja em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, diz: Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia! Nós não podemos ter em nós o espírito deste mundo. Temos que ter em nós o espírito que vem de Deus. O espírito desse mundo, ele é revelado de que forma? No comportamento dos homens carnais. Você olha para aquela pessoa e vê logo que ele tem o espírito deste mundo, pelo seu comportamento. Nunca me esqueço de Eliseu, a mulher sunamita, disse para o marido: eis que observo este que passa e vejo que ele é verdadeiramente um homem de Deus. Não precisa nem falar com ele. É assim, o mundo precisa olhar para nós e ver em nós que nós temos o Espírito de Deus. O problema está no meio do povo de Deus, que a gente quer se parecer com o mundo. E aí as pessoas olham para o crente, para a crente, e não conseguem ver nela o Espírito de Deus. Vem o Espírito do mundo. A palavra de Deus, ela vem para nos consertar. E se você se sente tocado pela mensagem, agradeça a Deus. Deus está falando com você enquanto ainda é tempo. Não queira se parecer com o mundo. Do mundo já nos tirou, e o mundo jaz no maligno, mas muitos querem se parecer com o mundo. Nós podemos dizer que as obras da carne revelam as características desse espírito, as obras da carne. Mas destacamos algumas coisas aqui, tais como competições, o materialismo, ódio, inveja, guerras, prostituições e etc. Se o espírito que os move é diferente, podemos afirmar que a visão dos dois sobre o mundo é diferente também. O homem sem Deus vê o mundo como um grande palco onde ele deve mostrar toda a sua força, todo o seu talento, toda a sua beleza, toda a sua astúcia para ser o mais importante entre os homens. Já o servo de Deus, ele vê o mundo de uma forma diferente. Ele vê o mundo como uma oportunidade de servir e agradar ao seu Deus. A vida em si se contrasta entre estes dois tipos de homens: os que têm o espírito do mundo e os que têm o espírito de Deus. Nos homens do tempo de Daniel, nós percebemos as obras infrutuosas da carne e a sua preocupação angustiante por Daniel ser cotado para estar acima deles. Nós vimos que o rei queria colocá-lo acima dos demais, e eles, com ódio, com inveja, com raiva, arquitetaram contra Daniel. Em contrapartida, em Daniel, o que nós vemos é uma paz e uma segurança no que diz respeito à soberania de Deus.
Você já pensou se Daniel fosse viver de acordo com as paixões dos homens e concorrer com eles no excesso da devassidão? Daniel fazia a diferença onde ele estava inserido. Ele decidiu viver diferente. Ele decidiu não se misturar com aquilo. E ele estava lá e passou a vida toda, o resto da sua vida. Deus tinha plano para ele naquele lugar. E ele cumpriu com o plano, fazendo a diferença. Ele está aqui com mais ou menos 90 anos de idade. E ainda era uma referência de sabedoria e dedicação no seu trabalho. E sem usar os artifícios humanos, fazendo o trabalho e agradando a Deus. Se ele fosse entrar na concorrência do excesso da devassidão dos homens do seu tempo, com certeza jamais teria vivido uma vida tão em paz quanto ele viveu. Ele não competia. Ele entendia que a soberania de Deus prevalecia na vida dele. O que tivesse que chegar na mão dele, chegaria pelas mãos do Senhor. Ele não precisava ir competir com os outros. O que era dele, Deus já tinha determinado e chegaria. Às vezes a gente quer tanto uma posição, uma situação, uma função, metemos os pés pelas mãos, fazemos o jogo do mundo e nos tornamos iguais a ele. Enquanto isso, nós estamos demonstrando com nossas atitudes falta de confiança absoluta no Deus que tudo pode. Aprendamos com Daniel. Daniel, ele teve muitos motivos para agir segundo o espírito deste mundo. Daniel nos ensina a não nos envolver no espírito de competição mundano dos carnais. Não precisamos entrar na competição, nós temos quem peleja por nós. 1 Pedro, vamos ver a palavra de Deus, capítulo 4, os versos do 2 ao 4. Não devemos nos envolver no espírito de competição mundano dos carnais. 1 Pedro, capítulo 4, os versos do 2 ao 4. Diz assim: para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Irmão, mais claro do que está aqui não tem. No tempo que ainda nos resta aqui na carne, não devemos viver conforme a paixão dos homens, mas sim conforme a vontade de Deus. E no versículo 3: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Ele diz: já basta o tempo que você andou lá, antes de eu ter lhe resgatado, já basta aquele tempo. Você já viu podridão demais neste mundo. O tempo que te resta ainda na carne, viva conforme a vontade de Deus. Não queira mais viver conforme esse mundo, porque desse mundo você já provou, já viu o que é que ele te fez. Ele diz: por isso, no verso 4, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Eles estranham. Talvez as pessoas que nos conheçam agora, que nos conheceram antes, que nos viram aquela competição doida no mundo, passando por cima de tudo e de todos, hoje a gente entrega na mão de Deus e confia e espera. O que tem que chegar, vem para a nossa mão. E as pessoas estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Eles estranham. As pessoas lá, o mundo estranha. Claro que eles começam a ver diferença. Eles começam a observar que o espírito do mundo não está mais em nós, mas sim o espírito de Deus. As pessoas têm olhado para você e têm visto qual espírito prevalecer na sua vida. Quando as pessoas olham para você, ouvem o que você diz, como você diz,
como você se veste, o que você faz, elas estão vendo o Espírito de Deus na sua vida ou estão vendo o Espírito do mundo? Notam diferença? Reconhecem em você uma crente no Senhor? A vida de um homem de fé em Deus não é a isenção da maldade e das perseguições deste mundo. O homem de Deus, ele não precisa fazer nada para ser perseguido, porque o simples fato de não concordar com a vida dos mundanos já lhe acarreta retaliações. Não precisa fazer nada, basta você querer viver a sua vida conforme a palavra te orienta. Nós vamos sofrer, sim, perseguições, mas o Senhor diz que nós somos bem-aventurados quando formos perseguidos por causa do seu nome. Aleluia. Daniel, ele foi pego no erro? Não, ele foi pego por sua integridade. Voltemos para Daniel, capítulo 6 e o versículo 5. Veja o ardil dos inimigos. Diz assim: disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Você entendeu? Eles reconheciam a integridade de Daniel e disseram: nós só vamos poder prejudicar ele se o pegarmos na lei do Deus dele. Por quê? Era um mundo que ele estava inserido, que era um mundo sem Deus, e Daniel era reto diante de Deus, e não se importava com o que diziam dele, com o que pudesse dizer. Era ele e Deus, e acabou. Atingiram Daniel quando redigiram então uma lei que o fazia estar contra o seu Deus. Pensemos nesta lei e no seu efeito nos dias de hoje. Você vai entender agora direitinho. Hoje, sabe como é que podem me prejudicar? Se aqui no Brasil for aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A Bíblia nos ensina que isto não agrada a Deus, que é contra a vontade de Deus. Mas se criarem esta lei aqui no Brasil, vão colocar todos os pastores para agir contra a vontade de Deus. E aí, eu obedeço ao mundo ou obedeço a Deus? Daniel obedeceu a Deus e pegaram ele. Se eu me negar de fazer um casamento entre pessoas do mesmo sexo, serei taxado como homofóbico, e a lei com certeza vai mandar que eu seja preso. E aí eu vou ser preso, porque entre agradar os homens e agradar a Deus, eu vou agradar a Deus. Pode me prender, e eu creio que vão prender muito pastor, mas tem outros que se dizem pastores, mas que estão a serviço do mundo. Estão aí aparecendo na televisão, aparecendo nos rádios como pastores, mas mais buscando agradar os homens, os interesses dos homens. Pastores gays? Como pode? Como pode? Que autoridade tem uma pessoa que é homossexual para ocupar um púlpito e pregar a Bíblia? Ele vai passar por certas partes da Bíblia que ele não vai tocar, vai fazer de conta que não tem. Hoje os pregadores da prosperidade, por exemplo, não pregam no livro de Jó. Se eles pudessem, arrancavam o livro de Jó da Bíblia. Só dizer que a Bíblia está errada. Que pregador da palavra é este? Mas é um pregador dos seus interesses. E Daniel servia a Deus. E se a lei que foi criada o fizesse ir contra Deus, eu vou infringir a lei, mas vou agradar a Deus. Foi o que ele fez. Agora, cá para nós, aquela lei que fizeram proibindo Daniel de adorar o seu Deus, se fosse nos dias atuais, causaria pouco impacto numa cristandade idólatra e nominal, porque nós temos muitos cristãos nominais, dizem que são crentes,
Mas a Bíblia diz: o justo vive pela fé, e não o crente vive pela fé. Que crente até o diabo é. Ele crê que estremece, mas não obedece. Então esta lei, ela causaria pouco impacto numa sociedade cristã que fosse ainda idólatra e nominal. Por que idólatra, pastor? Nós temos no nosso meio os ídolos. Tantos cantores aí são ídolos. As pessoas se rasgam, se arrebentam correndo atrás. Ai, eu toquei no braço do fulano. Jesus. As pessoas estão trocando, estão adorando a criatura em lugar do Criador. Então, para uma sociedade de crente nominal como essa lei causaria pouco impacto, porque tem muitos de nós hoje que não estão nem aí, porque querem continuar se parecendo com o mundo. Ou você agrada a Deus ou agrada ao mundo. Mas Daniel lhe roubava todo o consolo e prazer deste humilde servo aquela lei, e que alerta para o verdadeiro crente. Será ele perseguido pelo que crê e pelo seu grau de comunhão com Deus, não importa. 2 Pedro, capítulo 2, os versos 19 ao 21. E é Pedro quem está escrevendo, não diria, né? Jesus disse: quando te converteres, mas um dia ele se converteu. Ele deixou de ser crente nominal e passou a ser crente de verdade. Olha o que Pedro ensina-nos em 2 Pedro, capítulo 2, versos 19 ao 21. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. No verso 20, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Melhor que não conhecesse, ainda teria desculpa. Porque enquanto você não conheceu, você ainda tinha desculpa. Eu não conhecia, eu não sabia. Mas depois que conhece e volta atrás, abandona os caminhos, depois de já ter sido liberto, quer voltar para a escravidão do Egito, quer voltar a comer das velhas comidas do Egito, ele diz: melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Esta aqui é a situação do crente que abandona os caminhos. Estava muito bem, cantava, louvava, se alegrava, mas aí começou a olhar para as coisas do mundo e começou a enfraquecer na fé, e quando viu, o vírus da acomodação tomou conta dele, e ele fica um cristão nominal. Eu creio na Bíblia, eu creio em Jesus, mas estou dando um tempo aí para ver se... Deus quer um compromisso com a gente, um compromisso. Caminhar com Deus é um compromisso. Deus não é brincadeira. E a gente não é um namorado ou uma namorada, e se não dá certo a gente separa. Com Deus não tem isso. Se um dia você que está me ouvindo se sentir perseguido por causa da sua comunhão com Deus, lembre-se do ensinamento de Jesus em João capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se eu for perseguido porque estou pregando a palavra, glória a Deus. Perseguir o próprio Senhor Jesus, quem sou eu para me escapar? O homem de fé sabe o que fazer diante de uma situação angustiante. Daniel, ele poderia ter uma atitude normal para o mundo,
Daniel poderia ter fugido, ficar se queixando ou afrontar uma lei tão injusta. Mas o que é que Daniel fez? Voltemos para Daniel, capítulo 6 e o verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, a nova lei, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, e eu desperto sua atenção para isso, as janelas estavam abertas. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele não negou a fé, não foi orar escondido, não fechou a janela, ele não quis ficar de bem com o mundo. Esse é o nosso problema. Às vezes a gente não quer ficar de mal com o mundo, a gente às vezes quer dar um jeitinho para acomodar, então escondemos a Bíblia, quando saímos, bota numa bolsa para não ver que a gente está com a Bíblia. Mas é um exemplo bem típico. Daniel não fez isso. Eu acho interessante, a Bíblia deixa claro que a janela estava aberta. Então ele não se preocupou, ele continuou, ele diz aqui, como costumava fazer, não alterou o comportamento dele em nada. Ele não se importou, ele confiava no Deus que ele servia. Se o homem fizesse alguma coisa contra ele, por causa da maneira que ele estava honrando o seu Deus, Deus o livraria, como de fato aconteceu. E fica aqui para nós a reflexão. Temos tentado encontrar um meio termo com o mundo, e nesse meio termo negamos a Deus, temos vergonha, sentimos vergonha. Meus irmãos, vamos pensar juntos. A vida de Daniel, como ela era? Vivendo no meio de um povo sem Deus, a vida dele era uma vida de oração. Já era assim. Ele ensinava os seus amigos a necessidade da oração. Deus era capaz de enviar anjos para responder às suas orações, e ele confiava nisso. Daniel manteve os seus hábitos religiosos durante todo o tempo que ele viveu no meio daquele povo sem Deus. A sua fé foi corajosa e sem exibicionismo público. Ele não foi lá para a praça afrontar as pessoas, ele ficou no quarto dele. Mas se ele antes orava com a janela aberta, ele continuou com a janela aberta no quarto dele. Ele não foi provocar as pessoas. Claro que as pessoas lá, pegamos, conseguimos pegar. Olha lá, está orando para o Deus dele. Pegaram ele. Mas Daniel, no seu comportamento, não houve ostentação da religião. Humildemente colocou-se de joelhos e dava graças a Deus. Irmãos, se nós não pudermos evitar o efeito da maldade, nós devemos evitar que os mesmos nos afastem de Deus e nos leve a desacreditar do poder da oração. O homem do mundo jamais faria isto. Certamente se conformaria com as leis. Mas Daniel tinha prazer em falar com Deus, e Deus tinha prazer em ouvi-lo. Do mesmo jeito que tem prazer em me ouvir e que tem prazer em lhe ouvir quando você está orando. Abra a Bíblia no Salmo 147 e o verso 11 e alegre seu coração. Salmo 147, verso 11. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. É esses que o Senhor se agrada. Irmão, o homem de fé sente-se em paz nas piores circunstâncias. O homem de fé, eu falei, o homem de fé. É dito que apesar das suas orações, ele foi lançado na cova dos leões. Foi. Daniel 6, verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E ouça o que é que o rei disse para ele. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu
tu continuamente serves, que Ele te livre. Lançou ainda um desafio: não vive servindo a este Deus? Vamos ver agora se Ele vai te livrar da boquinha dos leões famintos. E aí você poderia se perguntar: por que é que Deus não o livrou da cova dos leões? Permitiu que ele com 90 anos fosse jogado lá na cova? Alguém poderia perguntar. E em todo o relato nós não vemos em nenhum momento Daniel orando para que Deus o livrasse da cova. Não diz em nenhum momento que Deus me livra de entrar nessa cova dos leões. Não tem nenhuma oração nesse sentido. Esse é o comportamento do homem de fé. Ele permitiu em paz que o lançassem aos leões. Se alguém se empenhou, então, não foi Daniel, foi o rei. Veja o verso 14, um pouquinho antes, Daniel 6, verso 14. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. O rei é que se aperreou, mas o ardil foi tão bem preparado que o rei não conseguiu. Mas o rei dos reis o livraria, como de fato o livrou. E uma nota importante: na atitude do rei ponderemos em quantas vezes, por falta de raciocínio ou até mesmo por teimosia, nós praticamos ou falamos coisas que não têm volta. O rei ingenuamente aceitou aquele decreto, não pensou direito, entrou na conversa dos que armaram o ardil para Daniel. O rei precipitadamente assinou. E nós fazemos muitas vezes isso. Nos metemos em situações que muitas vezes não tem mais volta. O contraste da paz do crente e o tormento do descrente pode ser visto nas atitudes de Daniel na cova e do rei no seu leito de dormir. Daniel ficou em paz mesmo na companhia dos leões. Esta é a paz do crente. Mesmo no meio do perigo, ele está em paz, ele confia no seu Deus. E o rei ficou sem dormir. Por quê? Porque ainda não conhecia Deus, apesar do seu zelo por Daniel. Ele queria bem a Daniel, mas ele ainda não conhecia o Deus a que Daniel servia. E Daniel estava em paz porque Deus estava com ele. Aleluia. Irmãos, concluindo, o homem de fé encontrou no momento mais crítico da sua vida as mais belas experiências. E assim deve ser comigo e com você. Se somos homens e mulheres de fé, é nos momentos mais críticos da nossa vida que nós temos a oportunidade que Deus nos concede de vivermos as mais belas experiências com Ele. Nós vemos nas experiências de Daniel como Deus sempre o colocava numa situação inédita e sempre no maior grau de dificuldade. O menino que começou sendo provado com um prato de comida, terminou as suas provações sendo o prato de comida dos leões. E ele venceu na primeira batalha e saiu vitorioso em todas elas e também nesta última. Porque foi ali, na cova dos leões, que Daniel encontrou o anjo do Senhor. Foi ali na cova dos leões que Daniel experimentou mais uma vez o prazer de confiar em Deus. Foi ali na cova dos leões que Daniel teve que ser totalmente dependente de Deus. Amado irmão, amada irmã, se Deus não pretende nos salvar da cova, Ele quer que, estando lá na cova, nós confiemos nele. Mas eu quero encerrar esta mensagem. Parece difícil para nós mantermos nossa fé num mundo sem Deus.
Vimos várias situações, exemplos, atitudes de Daniel. Mas quer que eu seja muito sincero? Você quer que eu seja muito franco para você? Para manter a nossa fé inabalável? Não precisa muita coisa. Que para mim, sinceramente, toda a essência de mantermos a nossa fé num mundo sem Deus está aqui. Daniel, capítulo 1 e o verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Segredo de manter a fé: tenha firme no seu coração o propósito de, estando neste mundo, que tenhamos a força de vontade de não nos contaminarmos com as coisas deste mundo. Faça isso e verás a glória de Deus na tua vida. Que o Senhor abençoe a igreja, a você e a mim, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Tem que entender que não se abre o céu por força de tuas mãos, que não se alcança com moedas o perdão. A chave do milagre é um sincero coração. Tente entender que Deus está no simples repartir do pão, quando se abraça a causa de um pequeno irmão. Sua conquista é medida pelo coração. E nessa estrada você não está só, amigo. Nessa estrada você não caminha só. Deus é contigo em cada curva que passa. Ele é a sua rede quando a alma quer descanso, a nascente pra te saciar. Procure hoje entregar o seu melhor. Quem te olhava triste hoje então verá, lapidada em sua face, a glória do Deus vivo. Você nasceu foi pra vencer. Cadê os vencedores de Jesus aqui nessa noite? Adora o Senhor. Como um jardim fechado, a pureza do olhar, como joia preciosa, sem valor pra se comprar. É assim que Deus te vê, mesmo em meio a milhões. Você é inconfundível para Ele. Deus te acha onde você estiver para honrar a sua fé. Muda os montes de lugar pra poder te abençoar. Ele faz o sol parar. Você tem que entender que a sua história quem escreve é você. Deus é contigo, amado. Nessa estrada você não caminha só. Deus é contigo em cada curva que passa. Ele é a sua rede quando a alma quer descanso, a nascente pra te saciar. Procure hoje entregar o seu melhor. Quem te olhava triste hoje então verá, lapidada em sua face, a
glória do Deus vivo. Coisa linda, você nasceu, foi pra vencer. Quem é vencedor, levante a mão assim, ó, e adore comigo. Como um jardim fechado, a pureza do olhar, como joia preciosa, sem valor pra se comprar. É assim que Deus te vê, mesmo em meio a milhões. Você é inconfundível para Ele. Ele honra a tua fé, pra honrar a sua fé. Muda os montes de lugar pra poder te abençoar. Ele faz o sol parar. Você tem que entender que a sua história quem escreve é você. Ele tem caminhos lindos pra tua história. Tente entender. Programa Momentos com Jesus.